Projeto e análise de conversores Buck-Boost, considerando operações em modo contínuo e em modo descontínuo. Meu nome é Marcos e este trabalho foi apresentado no dia 18/12 de 2020 na disciplina Fontes Chaveadas, ministrada pelo professor Dr. Paulo César, na UFSM, Cachoeira do Sul, e está sendo postado apenas para servir de auxílio para quem tiver interesse. Bom, este é o sumário desta apresentação, em que irei abordar os seguintes itens: introdução, projeto de conversores Buck-Boost. Para o projeto de conversores, eu pontuarei estes itens que estão destacados aqui. Falarei um pouco mais sobre o modo de operação de CCM para o projeto e depois utilizarei a construção feita neste modo de operação para o modo descontínuo também. Por fim, o resumo das equações utilizadas para o projeto. A seguir, falarei sobre os resultados matemáticos encontrados a partir das equações construídas neste item falado anteriormente. E, por fim, os resultados da simulação utilizando o software PSIM para fazer as simulações. Com esses resultados, poderemos fazer uma comparação entre o projeto e a simulação. Terminando com isso, na conclusão, e por fim as referências. Bom, então falando um pouco sobre a introdução. Com o advento dos semicondutores, a humanidade tem experimentado um impressionante crescimento e aperfeiçoamento de suas tecnologias. Apesar de ser algo relativamente recente, no século XX, inúmeras tecnologias que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo são baseadas nos princípios dos elementos semicondutores ou em dispositivos que se baseiam nesses elementos. Nesse contexto, os conversores se enquadram de forma abrangente e difusa, visto que os circuitos são modulados de diversas formas. Doravante, essas formas serão chamadas de topologias. Praticamente em todas essas topologias é possível encontrar ao menos um elemento semicondutor, seja um diodo ou mesmo um MOSFET, um Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Os conversores são exemplos claros de aplicações em larga escala de semicondutores. Bom, então de forma simples, nós podemos classificar os conversores em 4 tipos, sendo eles AC-AC, AC-DC, DC-AC e DC-DC. A figura 1, essa figura aqui, ela ilustra esses 4 tipos de conversores. Em se tratando dos conversores DC-DC, esses são responsáveis por converter um nível de tensão contínua a outro nível de tensão contínua, sendo possível aumentar a tensão de saída, quando nós tratamos de um boost, ou diminuí-la quando nós nos referimos a um buck. Bom, existem inúmeras aplicações para os conversores CCCC, tais como aplicações em carregadores de baterias, em veículos elétricos, em sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Como eu disse, para a etapa de elevação dos níveis de tensão é utilizada a composição Bush ou uma topologia baseada nessa composição, assim como é utilizada a composição Buck ou uma topologia baseada nessa para a atenuação dos níveis de tensão. Diante disso, este trabalho apresenta uma topologia que une ambas as composições, ou seja, as composições Bush e Buck. Esta composição ela aparenta ser relativamente conhecida na academia e na indústria, visto que se pode citar outros trabalhos que abordam essa topologia, tais como 3. Além desse, outras aplicações dessa topologia também são encontradas, como por exemplo neste 4, em que essa topologia, Buck-Boost, é aplicada em um conversor do tipo AC-AC, ou seja, não é algo que se limita apenas a conversores em corrente contínua. Aqui no trabalho 5, essa topologia é abordada no contexto uni- e bidirecional de fluxo de potência, utilizando um controlador PID. E por fim, aqui em 6, em que essa topologia Buck-Boost é estudada a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Assim sendo, este trabalho contribui com o tema, considerando que este trabalho aborda desde o projeto até a análise de conversores Buck-Boost operando em modos de condução contínua e descontínua. Os equacionamentos eles são validados a partir das simulações computacionais utilizando o software PSIM, bastante conhecido. E assim o próximo capítulo, que eu vou falar agora, vai apresentar os modelos matemáticos utilizados. Bom, então agora falando um pouco sobre o projeto. Bom, o conversor Buck-Boost é uma variação dos conversores Buck e Boost. Então, para o conversor Buck, a tensão de saída ela é sempre menor,
né, que é a tensão de entrada. Ao passo que para o conversor Bush, a tensão de saída ela é sempre maior que a tensão de entrada. Já para o conversor Buck-Bush, a tensão de saída ela pode ser tanto maior quanto menor que a tensão de entrada. Diante disso, seria importante, né, descrever como as equações de tensão e de corrente nos elementos L, C, D e S e R, ou seja, indutor, capacitor, diodo, MOSFET e resistor, que representa a carga, são deduzidas. Porém, visto que o comportamento do indutor em conversores CCCC é uma das principais informações, eu resolvi resumir, né, todas as deduções e mostrar apenas a dedução para a corrente e a tensão no indutor. E a partir dessas equações de tensão e corrente no indutor é possível obter os valores de indutância e capacitância. A partir da equação de tensão e corrente no indutor, a gente pode generalizar as outras e então encontrar os valores de capacitância e indutância, e com esses valores a gente pode comprovar em simulação os resultados. Assim, para a operação em CCM, considerando o circuito da figura 2, este daqui, é necessário que a corrente no indutor não seja nula e permaneça variando entre o intervalo delta e L. Isto é, de um valor mínimo a um valor máximo de corrente que vai ficar variando dentro desse indutor aqui com energia armazenada em seu campo magnético. Tá? A gente está falando primeiro do modo de operação contínua. Assim, essa análise ela vai se dividir em duas etapas. O comportamento da corrente no indutor analisado para a etapa em que o interruptor S, ou seja, o MOSFET, está fechado, e para a etapa quando ele está aberto. Bom, para a primeira etapa, o interruptor fechado, o MOSFET fechado, o indutor L é magnetizado pela tensão da fonte VI, sendo essa a origem da corrente que percorre esse indutor também. Visto que o cátodo, né, do diodo está conectado ao polo positivo do indutor nessa etapa, então aquele impede o fluxo de corrente e pode ser considerado como um interruptor aberto, pois está inversamente polarizado. E essa figura que está sendo mostrada, ela ilustra este caso. Como a tensão da fonte ela é igual à tensão sobre o indutor, pela região, e considerando um carregamento linear do indutor, pois a fonte é CC, a corrente nesse elemento aqui, L, ela pode ser descrita pela essa equação 1. O valor de IL-min, que é aquele valor mínimo que o capacitor tem que manter, pois está operando em modo de condução contínua, né, o topologia está em modo de operação contínua, ele diz respeito a um valor mínimo de corrente, né, como foi dito, no momento em que a chave ela é fechada. Isso pode ser provado considerando essa equação 2 aqui, visto que a corrente no indutor ela é descrita por uma integral indefinida. E como essa integral é indefinida, ela vai ter uma constante aqui no final, essa constante vai ser essa corrente no indutor mínimo. É importante pontuar que essa primeira etapa de operação do conversor ela pode ser definida como esse intervalo, né, de 0 até a razão cíclica vezes o período. A figura 4 aqui ela vai representar as formas de ondas de tensão e de corrente nesse indutor durante esse período, de 0 até a razão cíclica vezes o período. Finalmente, essa primeira etapa ela se encerra no momento em que o interruptor S ele tende a abrir. Nesse ponto, o indutor ele armazena energia em forma de campo magnético proporcionalmente ao valor de Lmax, ou seja, no momento em que o indutor está plenamente carregado. Quando a chave S abre, essa energia ela precisa ser descarregada, né, aqui nesse circuito, e como essa chave está aberta, ele vai forçar o diodo D a entrar em condução, e isso inicia a segunda etapa de operação. Bom, como a energia armazenada no indutor força o fluxo de corrente pelo diodo D, e como o interruptor S ele está em bloqueio, ou seja, a chave está aberta, esse circuito aqui ele é representado por esse circuito aqui, que significa a segunda etapa de operação. Visto que o diodo D está conduzindo, então o terminal positivo do indutor L está conectado ao terminal negativo da carga R, nesse ponto aqui, que é o mesmo nó, considerando evidentemente o diodo ideal. Portanto, considerando que o circuito está conectado em paralelo, a tensão no indutor ela pode ser expressa por essa equação 3. Okay? Então a tensão nesse ponto do indutor ele vai ser igual ao negativo da tensão na carga, pois o polo positivo está aqui embaixo. Com a equação 3,
A corrente indutora ela pode ser expressa considerando o mesmo raciocínio da etapa anterior, né? Pela equação 4. Aqui. A corrente Lmax é a corrente inicial desta segunda etapa, ou seja, a corrente máxima que o indutor havia sido, né? Fora carregado na etapa anterior e pode ser provada considerando a equação 2, aquela mesma equação da integral, né? Indefinida que gera uma constante, assim como aconteceu na primeira etapa. A figura 6, então, essa figura aqui que está sendo mostrada, ela representa o comportamento das formas de onda da tensão e da corrente no indutor para a primeira e para a segunda etapa. Dessa figura, observa-se que para o modo de condução, sob análise, ou seja, a CCM, a topologia Buck-Bush opera basicamente deslocando potência da primeira etapa para a segunda etapa de operação, ou seja, na primeira etapa o indutor L ele vai carregar e na segunda etapa o indutor L ele vai descarregar sobre a carga, sendo que o quanto esse indutor é carregado depende da razão cíclica, pois quanto mais tempo a primeira etapa demanda, ou seja, quanto maior é a primeira etapa, quanto maior a razão cíclica, mais o indutor ele vai ser carregado. Como o comportamento da corrente indutor L da topologia Buck-Bush operando em regime permanente ele é sempre semelhante ao ilustrado nessa figura aqui, o valor de indutância desse elemento pode ser obtido a partir desse comportamento. Ou seja, sabendo que as equações que regem o comportamento da corrente e da tensão em L no indutor são mostradas aqui na equação 5 e na equação 6 de corrente e tensão, é possível isolar a variável L em ambas as equações, fazendo uma manipulação algébrica para encontrar o valor de indutância do conversor Buck-Bush em CCM, que é expresso pela equação 7. Okay? Aqui a gente apenas considerou a área da corrente e fez algumas manipulações para encontrar a equação 7. A partir da figura 6, ou seja, dessa daqui, também é possível equacionar o ganho estático para a topologia Buck-Bush. Isso é possível, pois o ganho estático ele pode ser representado pela equação 8. Okay? E como essa figura aqui ela apresenta os valores de VI e VO, é possível encontrar a equação do ganho estático para a topologia Buck-Bush representada pela equação 9. E como foi dito, a partir da demonstração da equação para o dimensionamento do indutor L, as demais equações são generalizadas, apenas para evitar mais tempo sendo gasto para a dedução das equações. Então, a seguir, neste ponto, nós iremos falar um pouco sobre o modo de operação descontínua. A análise do conversor Buck-Bush em modo de operação descontínua, ela pode ser simplificada considerando as semelhanças existentes com o que foi apresentado para o modo de operação contínua. Todo o raciocínio que nós falamos anteriormente para a modelagem das equações em CCM, ele é utilizado aqui neste modo de operação DCM. Entretanto, apesar dos circuitos equivalentes das etapas 1 e 2 em CCM serem idênticos aos circuitos equivalentes das etapas 1 e 2 em DCM, o comportamento da corrente e da tensão no indutor L ele vai se diferenciar. Isso acontece porque em DCM, infere-se pelo nome, a magnitude da corrente ela permanece nula durante um certo período de tempo. A figura 7, essa figura aqui, apresenta os novos comportamentos de corrente e de tensão para o modo contínuo e descontínuo de operação. Okay? O período de tempo entre os instantes tx e t, daqui até aqui, é o período de tempo característico do modo de operação descontínua em que o módulo da corrente no indutor L ele é nulo. Okay? Essa basicamente é a maior diferença entre os dois modos de operação. Bom, como o comportamento do indutor L em DCM ele é conhecido, como é mostrado aqui na figura, esse pode ser expresso pelas equações 10 e 11, as quais representam a corrente e a tensão nesse elemento. Com essas equações, seguindo o mesmo raciocínio do modo de operação de CCM, é possível isolar a variável L, fazendo uma manipulação algébrica, encontrando então o valor de indutância para o modo de operação DCM também. Bom, então, como foi dito,
As demais equações para o comportamento dos outros elementos, elas foram generalizadas seguindo o mesmo raciocínio utilizado para a tensão e para a corrente no indutor elétrico. Após ter sido feito para o indutor, foi feito para o capacitor, para o diodo e assim por diante. Portanto, a tabela 1, essa tabela aqui, ela apresenta os modelos matemáticos utilizados para os cálculos, tanto em CCM como em DCM, considerando apenas os valores utilizados para modelar o circuito da simulação. Bom, então, para os resultados matemáticos, que basicamente, falando novamente, é pegar aquelas equações aqui da tabela 1, implementá-las no código e obter os resultados. E a partir disso, comparar esses resultados com os resultados de simulação, para então poder validar essas equações. Bom, o sistema open source multiplataforma foi desenvolvido para solucionar os equacionamentos apresentados anteriormente. Este sistema apresenta os resultados que devem ser utilizados para modelar o circuito a performar o resultado desejado. Então ele vai gerar os valores de indutância, capacitância, razão cíclica, resistência e assim por diante, visto que o circuito é de tensão e potência contínua, então a resistência tem que variar. Além disso, este sistema apresenta as formas de onda que se esperam observar com as simulações. Os dados fornecidos para a realização deste trabalho constam na tabela 2. Foram dados pelo professor para fazer o trabalho. Esses dados eles foram inseridos no sistema descrito anteriormente e as formas de ondas são mostradas a seguir. Aqui o sistema então ele gerou esses resultados para corrente e tensão no MOSFET, para os modos de operação contínuo e descontínuo. Como é possível observar, e como era de se esperar, existe um período de tempo aqui em que se diferencia do modo de operação descontínua para o contínuo. Este período de tempo aqui é o período de Tx a T. Este resultado para MOSFET, este resultado para o indutor, este resultado para o diodo, este resultado para o capacitor e por fim este resultado para o resistor. Aqui foi feito para o resistor, que é a carga, e para o capacitor foi feita uma aproximação no comportamento da onda, visto que era de se esperar uma tensão mais não tão linear assim, visto que o capacitor ele vai descarregar de forma aproximada, uma exponencial. Isso também para o resistor, pois está em paralelo com o capacitor. Porém, como isso não interfere no resultado e não vai fazer uma diferença tão significativa assim, foi feita apenas uma aproximação, deixando o resultado mais linear. Ok? Bom, o sistema então ele apresentou os resultados numéricos para a simulação proposta com os dados da tabela 2, que foram aqueles dados que foram dados para fazer as simulações, para ambos os modos de operação, tá? E aí esses resultados que o sistema gerou são mostrados aqui na tabela. Então, com esses valores de capacitância, indutância, razão cíclica e assim por diante, a gente pode utilizar esses dados para modelar o circuito no software PSIM e então poder fazer a comparação com esses resultados matemáticos e aí poder validar o modelo. E é isso que nós vamos fazer agora, com os resultados das simulações. Bom, após o capacitor, indutor, a razão cíclica e assim por diante eles serem dimensionados, foi possível modelar o circuito que representa a topologia buck-boost. Então foi utilizado o software PSIM para fazer essas simulações. Aqui está a representação do circuito, tanto para o modo de operação contínua como para o descontínuo, com os valores já adicionados para capacitância, indutância, razão cíclica, resistência. Bom, então esses foram os resultados gerados pelo software PSIM. Aqui para a chave, para o MOSFET, corrente e tensão. Aqui para o diodo, para o indutor, para o capacitor.
No caso do capacitor, foram colocadas duas formas de ondas para o modo de operação descontínuo. Isso aqui será falado um pouco mais no momento da conclusão. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre a conclusão. Antes disso, é importante pontuar que as simulações feitas neste caso aqui foram feitas considerando o conversor buck-boost operando como um conversor que tem uma tensão maior na entrada e uma tensão menor na saída, ou seja, como um buck. Porém, também é possível fazer as simulações para ele operando como um boost, apenas mudar o valor de tensão na entrada e na saída é necessário. E é isso que a gente vai falar um pouco agora ao entrar na conclusão. Ok? Bom, nós podemos pontuar o seguinte: este trabalho introduziu e contextualizou o tema dos conversores de energia e da eletrônica de potência relacionando-os à topologia sob análise. Além disso, apresentou a dedução da equação e da corrente no indutor, generalizando o raciocínio para a modelagem matemática dos demais elementos, tanto para o modo de operação contínua quanto para o modo de operação descontínua. Além disso, este trabalho apresentou o desenvolvimento e os resultados de um sistema open source multiplataforma utilizado para solucionar os equacionamentos e se dimensionar os componentes de projeto. Ainda, as formas de onda teóricas foram geradas automaticamente por esse sistema. Com os valores apresentados pelo sistema desenvolvido, o circuito que representa a topologia buck-boost foi modelado no software PSIM e seus resultados foram apresentados. Pode-se então comprovar que os resultados matemáticos e os simulados são praticamente idênticos, validando então a análise matemática e o sistema proposto. Entretanto, para o modo de operação descontínua, os valores analisados no capacitor apresentaram uma variação além da esperada. Ou seja, foi inserido uma variação máxima de tensão no capacitor, porém, para o modo de operação descontínua, esse valor ficou bem maior do que os 10% de variação desejados. Ou seja, uma das informações adicionadas para o sistema que foi desenvolvido foi que a tensão na saída, tanto no modo de operação contínua e descontínua, variasse apenas em torno de 10% da tensão de saída. Porém, para o modo de operação descontínua, de forma específica, foi visto, foi analisado que essa variação ultrapassou os 10%. Isso não é desejado, visto que gerou uma ondulação grande, como é possível observar nesta figura. Isso aconteceu, acredito eu, devido ao método utilizado para a modelagem matemática desenvolvida. Visto que a tensão em um capacitor é descrita por uma integral, a área sobre a curva ela não é plenamente satisfeita pela aproximação linear que foi utilizada para poder encontrar o valor de capacitância. Isso gerou alguns erros, gerando esse resultado obtido. Porém, como a modelagem matemática feita considerando o capacitor e de forma mais específica a tensão no capacitor, ela isolando a variável do capacitor, ou seja, para encontrar a capacitância, ela considera um valor mínimo de capacitância. Uma das soluções encontradas foi aumentar um pouco o valor desse capacitor. Esse valor aqui de capacitância, ao isolar a variável, ele descreve um valor de capacitância mínimo. Ou seja, ao substituir os valores da corrente I, da razão cíclica, do período e da variação da tensão que a gente deseja na saída, o valor que é possível encontrar substituindo esses valores aqui é um valor de capacitância mínimo. A gente pode aumentar esse valor o quanto que nós desejarmos. Claro que o ideal é que fique o mais próximo possível do valor dado aqui. Porém, a gente pode fazer esse incremento. E foi exatamente isso que foi feito aqui nos resultados finais. A gente obteve um valor para o capacitor e esse valor é descrito, o resultado utilizando esse valor é descrito pela curva em vermelho, em que é possível observarmos um valor de variação da tensão de saída muito grande. E então, como esse valor de capacitância é mínimo, nós aumentamos ele cerca de 10 vezes. Ou seja, para um capacitor 10 vezes maior,
o resultado ele é descrito pela curva azul, ficando o mais próximo possível, né, de uma tensão, uma variação bem pequena, que é o ideal para um conversor qualquer, né? A gente quer um resultado final, uma tensão na saída mais próximo possível de uma tensão CC, sem muitas variações. E aqui o comportamento para a corrente também, considerando um capacitor 10 vezes maior, cerca de 10 vezes maior. Isso aconteceu apenas para o caso de corrente de modo de operação descontínua. Para o modo de operação contínua, o valor mínimo mesmo do capacitor ele ficou adequado dentro dos 10%. Uma outra discussão interessante, né, a ser feita é sobre as diferenças entre os valores de indutância e de capacitância para os modos de operação contínua e descontínua. Conforme os dados da tabela apresentada na tela, observa-se que os valores de indutância para ambos os modos de operação não variaram significativamente. Ou seja, em modo de operação contínua, a indutância calculada foi de 493 microhenry, ao passo que em DCM foi de 178 microhenry, cerca de 4 vezes menor, né? O mesmo ocorreu para os valores de capacitância, sendo a diferença ainda menor. Em CCM, a capacitância resultante foi de 17 microfarad, enquanto em DCM foi de 15 microfarad. Isso indica que para os dados de projeto utilizados, tanto em CCM quanto em DCM, os componentes, né, eles seriam praticamente do mesmo tamanho, não tendo uma variação. Isso não acontece, né, em muitas outras topologias de conversores CCCC, em que quando utilizamos CCM, dá um valor, né, de indutor e capacitor, e para DCM dá um outro valor bem diferente, né? Isso faz com que mude bastante o tamanho do conversor implementado, né? E também altere o preço e assim por diante. Entretanto, apesar de os valores serem muito próximos, o modo de operação descontínua ele apresentou picos de corrente significativamente superiores, quando comparado com os apresentados pelo modo de operação contínua. Isso pode ser visto também aqui, né? Em que mesmo que, né, com o modo de operação descontínua a gente tem um pico mínimo de corrente em 0 ampere, ou seja, o indutor ele está com o módulo de corrente nulo, o pico máximo de corrente no indutor para o modo de operação descontínua ele foi de 10, e foi superior a 10 amperes, ou seja, é um valor muito alto considerando um conversor simples, né, como esse, para os valores de tensão que a gente utilizou. E o que não acontece em modo de operação contínua, né? Ele ficou variando ali em torno de menos de 5 amperes, ou seja, ficou menos da metade do pico máximo do DCM, ok? Isso para os mesmos valores, né, de frequência e assim por diante. Bom, como eu disse, né, esses resultados eles mostram a operação de um buck, ou seja, de uma tensão inicial maior para uma tensão inicial menor. Porém, como é um buck boost, também vale então a demonstração da operação como um boost. Para isso, eu vou mostrar agora o sistema que foi desenvolvido para a realização desses cálculos. Todo o sistema ele foi implementado e para fazer a operação como um boost, né, basta que nós alteremos os valores de tensão na saída e na entrada. Para a operação como um buck, é o que está descrito aqui embaixo, né, com uma tensão VI maior que uma tensão VO, e para a operação como boost basta fazer essa alteração. Aqui é a potência que nós setamos, que nós queremos na saída, a frequência de chaveamento que nós queremos, a variação, né, no indutor que nós queremos e a variação na tensão da saída que nós queremos. Isso aqui é apenas um argumento que eu implementei para diferenciar o que é DCM e o que não é DCM. Então, neste momento, eu vou alterar aqui o valor para 25 e para 200. Tá? A tensão na entrada de 25 volts e a tensão na saída de 200 volts. E vou
fazer ele plotar a corrente, os valores, né, de corrente e tensão no resistor, tá? Então, rodar. Ressalto que eu não fiz nenhuma alteração no código. O mesmo código que foi utilizado para o modo de operação, ou melhor, para o buck, ele é o mesmo código utilizado para o bush. Então, o gráfico, né, os valores gráficos que foram gerados foram estes. Aqui eu plotei a corrente, né, na corrente de tensão no resistor, ou seja, na carga. E a gente pode ver que ele ficou aqui em torno de 200 volts, né, tanto para o CCM como também para o DCM. Ou seja, é o que nós esperávamos, visto que a gente setou que ele variasse, que ele convertesse de 25 volts para 200 volts, ok? Bom, então agora nós precisamos ver como é que isso se comporta no PSIM, né, para poder validar esses resultados. Então nós iremos pegar esses valores que foram gerados aqui no código, ou seja, o valor da razão cíclica para o CCM e para o DCM, e pegar aqui os valores de indutância, de capacitância e de resistência que o código gerou. Uma observação que vale fazer, né, vale pontuar, é em relação à razão cíclica. Uma coisa que pode ser notada é que quando o conversor buck-boost está operando como um buck, ou seja, diminuindo, né, atenuando a tensão na saída, o valor da razão cíclica ele vai ser sempre menor, né, pelo menos é o resultado que a gente está obtendo aqui. Então ele está dando um resultado menor que 0,5, né? Ao passo que quando ele opera como um bush, ou seja, aumentando a tensão na saída, a razão cíclica é maior que 0,5. Nesse caso, que deu 0,88 e 0,75. Então nós iremos pegar esses valores e colocar no P5. Pronto, então aqui já está o P5 com os valores de operação do bush. Então a gente tem uma tensão na entrada de 25 volts e a gente espera que ele gere, né, aquele gráfico aproximado lá para o resistor. Vamos rodar aqui e eu vou plotar apenas a tensão no resistor para o modo de operação contínua e para o modo de operação descontínua. Bom, então como pode ser visto aqui, pegando o valor RMS desse intervalo, os valores de tensão ficaram em torno de 200 volts, como era de se esperar, e as somas de ondas ficaram praticamente idênticas, né, aos valores da simulação, o que pode comprovar, né, o nosso modelo implementado. Bom, então voltando à apresentação, diante disso, né, conclui-se que todos os objetivos para esse trabalho foram atendidos, ou seja, foi feita a análise e o projeto de um conversor buck-boost operando em CCM e em DCM. Além disso, foi feita a validação e a comprovação dos projetos através dos resultados simulados. E por fim, foi proposta uma breve discussão, né, sobre esses resultados que nós obtemos, entre as diferenças de indutância, de capacitância e das formas de ondas geradas pelo resultado teórico e pelo resultado simulado. Bom, as referências utilizadas foram estas, e assim agradeço o tempo e a atenção de todos. Obrigado.